Como os Estados Unidos e o mundo inteiro reagiram a uma das maiores atrocidades do mundo moderno? Como, após isso, continuar a vida com otimismo, esperança e um propósito de viver? Bem, pessoal, hoje, na nossa última resenha de 2025 aqui no Perdi Geek, falaremos de um quadrinho que tem sua qualidade, é um baita compilado e, acima de tudo, é um lembrete de não abaixar a cabeça mediante as dificuldades. Falaremos hoje de 12 de setembro, América Depois. Sejam muito bem-vindos. E aí, galera, gostaram da introdução, né? Tive que fazer o semblante do William Bonner. Boa noite, né? Mas estamos aí começando mais um vídeo, a nossa última resenha do ano. Quem sabe vai ser alguma aquisição aí, mas vamos aí encerrando, né? Já fechando as cortinas de 2025, beleza? Vou falar hoje desse encadernado para vocês. É um pouco raro, quando você encontra até acha barato, isso que eu acho engraçado. Mas é um catadão interessante, é um catadão diferente. Vou estar falando aqui um pouco mais para vocês, além de, claro, né, os detalhes editoriais e o que mais eu consegui lembrar, com certeza. É uma edição de capa cartão, tá? A capa, a ficha técnica, tá tudo passando aí para vocês. É um encadernadinho bacana, muito bem feitinho, tá? Ele é capa cartão, tem orelhinhas, se não me engano o papel é o couché, tá? E a arte varia, né? Preto e branco, colorida, tem textos, entrevistas, vou estar falando melhor aqui para vocês, tá bom? Vou estar olhando aqui porque a equipe criativa é bem grande, é um catadão de artistas, tá bom? Temos aqui, e vai estar passando a lista geral para vocês de uma vez, tá? Sofia Aran, Russell Banks, Enki Bilal, a capa é dele inclusive, Daryl Cagle, Charlele, ou Charleli, né, não sei, Jerome Charrin, Roger Cohen, Jacques Ferrier, Jean-Luc Riz, Barbara Hendricks, Miles Hyman, ou Hyman, né, não sei, Jules, Lorenzo Mattotti, bem bacana, né, também, José Munhoz, que é o cara que desenhou o Alex Sinner, entre outros quadrinhos por aí também, Plantu, não conhecia, é um chargista bem bacana, um caricaturista, Joe Sacco, conhecido pelos quadrinhos de guerra, foi um dos nomes que me fez comprar na época também. Tem um quadrinho aqui que ele faz que é diferente do que eu já vi ele fazer, né? Ele faz um negócio bem bacana aqui também. Carlos Sampaio, que é o roteirista do Alexine, né? A história, no caso, é a dobradinha do Alexine fazendo. Fabiane Sintes e Art Spiegelman. Infelizmente não é um quadrinho do Art, mas sim uma entrevista. Isso eu tô falando aqui do que eu lembro, tem um tempinho que eu li, beleza? Então, sobre o que é o material? Obviamente é sobre o 11 de setembro, mas estou falando um pouco mais dos entornos, porque por ser uma antologia, né, igual já fiz com outras aqui, não vai dar para eu falar de todas, tá? Eu vou lembrar aqui de uma outra coisa mais pinçada para poder pincelar aqui para vocês, beleza? 10 anos após o dito, né, a infelicidade do 11 de setembro em si, os artistas resolveram, né, talvez a mando da Cássia, alguma coisa assim, né, resolveram fazer uma ação conjunta, né, de desenvolvimento criativo ali acerca do ocorrido. E aí teremos nesse encadernado textos, entrevistas, né, diálogos mesmo, outras são cartas à distância de um a outro, depoimentos, quadrinhos propriamente. E assim, o corpo criativo aqui ele é bem vasto, né? No caso do Iquibilau eu caio do cavalo, que é só a capa dele, infelizmente. Mas são, digamos assim, adendos, né? Coisas interessantes para se ler e quem sabe aprender sobre o pós 11 de setembro. Esse esforço conjunto, creio eu, né, foi com o intuito de pôr uma luz sobre o ocorrido, né? No caso, depoimentos, o que cada um sentiu dos artistas, né? Ali tem muita troca de ideias. O Art Spiegelman mesmo, na entrevista dele, fala que ele foi correndo para acudir a esposa e as filhas. Tem um pouco disso também no Sombra das Torres Ausentes, tá? Eu até pensei em fazer o 12 de setembro mais perto, mas acabou que eu tive que encaixar outras obras na frente. Peço perdão pra vocês, tá? Era pra ser um complemento do outro. Eu acho que ali na entrevista ele menciona o trecho que tem na Sombra das Torres, que ele vai correndo atrás da filha e tal. Fala muito ali do lance da própria visão de mundo dele acerca dos ocorridos, como ele se vê diante da sociedade. Fala um pouco ali da posição social dele em Nova York. As histórias em si, né, em quadrinhos, são bacanas. As charges, acho que do Plantu, né, tem o Plantu e tem o Jules, né, principalmente o Jules ali, ele faz bastante charges e tal, né, bem bacaninha. E tem o lance de pôr uma, digamos, segunda opinião, né? No caso, ele por ser mais perto do ocorrido, eles põem as coisas de forma muito, digamos assim, sensível, né? Muito delicada e tal, né? Põe muito ali como incentivo de revidar o ato terrorista, digamos, estamos com vocês, Estados Unidos, né? Depois de vários anos à frente,
foram descobertas algumas coisas, né, que nem o pessoal fala disso até hoje, né. Os próprios Estados Unidos, por conta de gestões anteriores, vamos falar assim, eles próprios alimentaram o monstro. Eu não sei tanto sobre isso, mas envolve sobre antigas operações no Oriente Médio, coisas envolvendo treinamento, né, algumas coisas assim, que aí essa, digamos, a roda do destino deu uma virada, e essa virada voltou bem na cara dos Estados Unidos. Procurem saber e tal, eu infelizmente não sei o contexto completo. O que eu sei é que realmente, digamos assim, o cachorro mordeu a mão que eu alimento. Como eu já me desfiz da minha edição, não vou ter condições de olhar, né? Como eu disse, não tem scan nem nada. Então eu vou só mencionar as histórias e vou explicar quem faz. O nome de cabeça eu não vou lembrar, tá bom? A primeira é do Joe Sacco, né? No caso ali ele faz uma espécie de sci-fi político, um negócio assim, né? Por isso que eu falei que era tão diferente do que eu estava acostumado a ver dele. A gente está acostumado a ver hoje em dia, principalmente, ele praticamente se acimentou, né? Concretou ali no lance do jornalismo em quadrinhos, né? As reportagens que ele faz. Mas nessa versão do 12 de setembro, ele faz um IC, né, que seria um político olhando através de um óculos de realidade virtual, né, meio visionário o que ele fez ali também, nesse sentido, né, da realidade e tal. É um óculos de simulação, né, um grande IC. No caso ali, por conta de cálculos e não sei o que, ele põe esse capacete, essa viseira de realidade alterada, e ele vai vendo ali, presenciando uma versão extrapolada, né, bem exagerada, do futuro dos Estados Unidos, controlado por empresas, interesses escusos. É praticamente um cyberpunk, bem beirando assim a desgraceira absoluta. Aí o cara vai vendo e tal, né? Ele vê que é como se fosse uma crítica social foda por parte do Joe Sacco, né? Que as grandes empresas dominam a nação, os políticos, os oligopólios, né? Quem sabe também monopólios. E aí ele se desespera ali e sai correndo ali na estátua, se não me engano, acho que é do Abraham Lincoln, né? Que tem lá em Washington, que ele tá sentadão de boa assim. E essa história se conecta de certa forma com a segunda que eu vou contar pra vocês, tá? Aí o cara, nessa primeira, ele tem, digamos, uma epifania, ele se desespera e ele, digamos, acaba um tanto quanto pessimista sobre o futuro da nação. E é engraçado, porque ele é o político, em teoria ele deveria, né? Ele deveria ter a autoridade, o poder, as manhas para poder mudar isso. É como se fosse uma terapia de choque que o cara tem, mesmo que sem querer. A segunda, que ligou com a primeira, né? Até foi bacana eu lembrar das duas coincidentemente por conta disso. A segunda é a que é feita pelo Zé Munhoz e o Carlos Sampaio, né, que é a dupla da Laxênia, como eu disse. Se não me engano, essa segunda se chama Cozinha do Império, tá? Essa eu acho que eu consigo lembrar o nome. No caso, são dois caras, se não me engano, os dois são argentinos, né? Um é mais velho, o outro é mais novo. São, digamos, diferentes visões, né? Diferentes gerações vendo um mesmo problema. E neste caso, é legal que fala muito assim do lance da desconfiança com o estrangeiro, uma outra coisa, porque o cara mais novo parece que ele está sendo investigado, os caras estão meio de olho nele, e aí fica meio que a narrativa alternada entre o cara mais velho e o cara mais novo. E aí o cara mais velho, ele já é um tanto quanto digamos, eu não diria bem de vida, mas ele é um cara que se assentou, né? Ele tem um trabalho estável, ele tem a esposa dele, ele é um cara mais velho, ele não tem problemas, né? Enquanto que o cara mais novo, ele é mais aguerrido, ele é mais combativo, né? Ele fala brincando, né? Não preciso dessa merda, se os caras me mandarem embora, que se foda, dependendo, eu mesmo vou embora, que ele já tá de saco cheio e tal, né? É um velho que, digamos assim, até certo ponto, um cara mais velho que não perdeu tantas esperanças e um jovem quase que extremamente, assim, desiludido com a realidade ali do tempo, né? E é legal que ali mostra bastante da visão dos autores, assim como Alex Sinner e tal, né? Que dizem que é um reflexo e tal. Eu li o primeiro volume, ainda falta me ler o segundo, né? Espero trazer a resenha dos dois para vocês aqui também, se Deus quiser aí vocês continuarem nos acompanhando, tá bom? E é bacana ver o contraste da geração que eles montam, né? E eu creio que tem um pouco dos dois ali, né? Dos autores nos dois, né? Porque é aquele lance da esperança de quem sabe as coisas podem melhorar, né? E também a extrema desesperança, que seria o lance do saco cheio, puta que pariu, ninguém faz nada, vai tomar no cu, as coisas não avançam, né? Que nem tem aquele meme, nada acontece feijoado. Eles saem, eles trocam ideias. O cara mesmo mais velho fala que ele vê o mais novo como se fosse um filho, né? Que ele tenta aconselhar, ele tenta direcionar, ele tenta falar. E o cara mais novo, ele é irracível, né? E tal.
Tanto que tem até um momento ali, não sei se é uma ficante, se é uma namoradinha, uma moça que o cara mais novo tá cutucando, ele fala sobre o cara mais velho, né? Tipo, não, ele é um cara legal e tal, mas ele é muito, digamos assim, idealista e tal. E aí do outro lado tem um cara mais velho falando sobre o cara mais novo, tipo, não, ele é um rapaz, digamos assim, esforçado, ele é um menino que parece ser honesto e tal, mas ele é muito, digamos, cabeça dura. A gente explica, a gente fala que as coisas podem melhorar. Eu mesmo tô tentando dar uma dica pra ele de como prosseguir, e não, ele quer do jeito dele, ele acha que só assim que vai dar certo e tal. É como eu disse, né, mais uma vez, é um conflito de gerações e ambas as visões acerca do mesmo problema. Seria aquela crise política que deu ali, né, aquele lance do choque, né, do impacto pós atrocidade, né? Aquela coisa escabrosa que aconteceu. E aí o cara mais novo já tá quase decidindo largar tudo de vez e ir embora, só que o cara mais velho quer tentar uma última vez conversar com ele. E aí eles vão andando, trocando ideia, passeando por aí, tal, né? Já é digamos, o Munhoz bem mais velho das habilidades dele, então é aquele traço bem bagunçado e tal. É legal, é diferente, mas ao mesmo tempo você tem hora que não consegue identificar muita coisa, aí fica meio paia, que é uma coisa que me deu receio até de ler o Alex Sinner por conta disso, porque diz que ele vai, né, com o passar dos anos ele foi viajando mais e mais no traço dele. Eu espero gostar, ou pelo menos entender o que tá ali, né? Nesse caso da Cozinha do Império ainda dá pra entender, mas tem hora que tá meio, sabe, borrado, nublado, você não consegue discernir muitas figuras, né? E aí nessa que eles vão andando, trocando ideia e tal, quem é que aparece? O cara que surtou na primeira história. Porque na primeira história ele só pergunta e tal, tem até um sósia do Abraham Lincoln, né? E o cara fica entendendo e respondendo a ele como se fosse o Abraham. Não, os conceitos da verdade, não sei o que, nós continuaremos, a nossa nação é soberana, e não sei o que lá e tal. E o cara desesperado, né? O cara que surtou com o aparelho de realidade virtual, né? Do lance da extrapolação. E aí eu não lembro se na primeira história os caras da história do Munhoz com o Sampaio aparecem, mas eu acho que não, tá? Mas essa do Munhoz é como se fosse uma continuaçãozinha, é uma beiradinha, é uma DLC da primeira história quase, porque tem essa vertente dos caras e aparece o cara surtado pelo traço do Munhoz, que é até legal. E aí, por que você vê, né, e por que você também percebe, não só pela conversa, as letras, né, a tipografia usada nesse cara surtado é a mesma da história do Joe Sacco. E aí você pensa, pô, que legal, né, eles combinaram ali a historinha, né? Não sei como e tal, né? Se foi intencional, provavelmente sim, né? Mas é bacana ver como é montado. E aí os caras argentinos ali trocando ideia, vem o cara surtado, ele fala, não, irmão, calma e tal, as coisas vão melhorar. E o cara, não, meu Deus, a América está arrasada e não sei o que, nós estamos tudo fodidos, vai todo mundo morrer! E aí o cara sai assim meio desconsolado, né? Que se não me engano eles vão se afastando nessa cena dele conversando com o sósia do Abraham Lincoln. E os argentinos vão saindo, trocando ideia. E ele fala, olha cara, eu tô decidido, mais novo, né? Tô decidido, vou picar a mula, daqui um tempo aí e tal, eu vou pedir dispensa lá do serviço, vou assinar os papéis, né, de confidencialidade, que não pode contar com não sei o que, e eu vou seguir minha vida. Se você quer continuar nessa estagnação, nesse marasmo desgraçado, é problema seu. Lhe tenho em autoestima, gosto muito de você, mas essa vida não é pra mim, vá tomar no cu. Essas são as histórias que eu mais, assim, achei bacanas, né, tirei proveito maior. Tem as outras também, tem as entrevistas, tem os textos, mas assim, pra mim, a parte de quadrinhos compensa mais que as entrevistas, sinceramente. Como eu falei, o Art Spiegelman fala muito do lance da vida dele, explica como ele percebe ali, né, que ele se vê como se fosse um cara, não é oligopólio que fala, gente, é um cara cosmopolita, eu acho que é assim que fala, né, é um cara que tá por aí no mundo, ele não tem muitas raízes, ele pode morar em qualquer canto, um negócio assim, eu acho que é cosmopolita mesmo, eu não lembro o nome do termo. Tá? E aí tem os outros caras, tem um que é bacana, né, que acho que é como eu falei, entre o Plantu e o Jul, que fala muito sobre o lance da censura, o lance da investida dos terroristas muçulmanos, né, contra outras coisas e tal, né, também fala sobre o lance do Charlie Hebdo. Eu não lembro se o atentado aconteceu, acho que foi em 2016, né, foi uns anos depois, mas fala muito desse lance do terror, né, desse lance do terror, do extremismo muçulmano. E aí, no caso, eles trocam ideias sobre liberdade, o lance da expressão, o que pode ou não pode ser dito. É uma conversa, assim, legal também, né? Fala também, eu não sei se nessa ou em uma outra entrevista, um diálogo ali entre eles, conversando sobre o lance também de como cada um interpretou o ocorrido. Tipo, né, que nem o povo fala, onde você estava quando aconteceu o 11 de setembro? Que é uma parada tão impactante que o pessoal lembra, né? Tipo, estava no banheiro, estava limpando a casa, estava almoçando, chegando da escola, um trem assim, né? E assim, é um encadernado que a iniciativa dele é boa.
Só que é tanta coisa misturada e eu fui com uma cabeça diferente que acabou que eu não consegui tirar tanto proveito dele, né? Eu tava esperando um catadão de coisas mais pessoais da população, né? Então vamos supor, junto a minha história, com a do Joãozinho, com a do Pedrinho, com a da Joana, com a da Maria, né? E os quadrinistas iam fazer histórias sobre isso. Mais ou menos, talvez como se fosse aquela trabalho conjunto do 11 de setembro, né? Que juntou a DC, a Image, a Dark Horse, o Caralho A4. Se não me engano, tem tradução de fã. Se Deus quiser, quem sabe ano que vem eu leio e trago pra vocês. São 2 ediçõezinhas, né? Eu nem sei se tem como trazer isso pro Brasil. Eu teria coragem de comprar a edição em inglês, porque eu já vi, assim, a tradução de fã, li algumas histórias rapidamente só pra ter uma ideia, pra ver se vale a pena ler tudo. E é um catadão bem curioso, bem interessante. E eu pensei que ia ser nesse estilo. Só que acabou que não, né? Porque, tipo, tem um texto lá, uma entrevista, que é de um cara que é como se fosse... não sei, não é paisagista que fala. Ele é metido com inovação verde, negócio de decoração, bagulho de arquitetura. Eu falei, mano, o que tem a ver? É porque derrubou o prédio e vai fazer um bagulho novo? Que porra é essa? O que não é ruim, o conceito que o cara dá ali na entrevista, tem umas imagens assim, acho que eu separei alguns conceitos aí pra vocês, né? Os concept arts que o cara faz. E assim, é legal a intenção, tipo, olha, como seria a engenharia e a arquitetura depois daquilo, como é a visão da paisagem moderna, urbana lá de Nova York depois que o trem caiu e tal. Só que, novamente, eu tava esperando um bagulho focado no lado humano e não na porra da visão geral, né? Uma outra coisa é legal e tal, né? Como eu disse aí, o lance dos artistas, onde você estava, ou como cada um vê uma coisa e tal, né? Mas eu realmente esperava um lance mais intimista, mais visceral, especialmente focado no lado humano, sejam sobre pessoas que estavam lá, sejam sobre os artistas, né, os autores ali envolvidos falando sobre o tema. Como eu disse, tem umas entrevistas ali que vai muito longe do pensamento, como essa da própria o cara da engenharia verde e tal, eu achei meio nada a ver, sabe? Eu creio que se tivesse focado no lado humano, e aí como eu disse, dos autores, das pessoas, tivesse entrevistado, parando pra pensar agora, eu tô falando isso até no vídeo, não tem na resenha original não. Não fosse tão possível, porque né, os caras são europeus, tirando o outro ali que morasse nos Estados Unidos, que pode ter essa possibilidade, né? Mas se fosse assim então, focasse nos autores, né? Como cada um reagiu, eu acho que teria sido bem melhor, bem mais bacana, mais massa, né? Mais legal mesmo. Mas assim, pessoal, é um encadernado interessante. Pelo menos a parte dos quadrinhos e umas 2, 3 entrevistas ali são legais, né? Eu destaco aí essa sobre o lance da liberdade, censura e perseguição por parte dos extremistas e a troca de ideia do Art Spiegelman também é bem massa. Os quadrinhos, as charges também são legais. Eu lembro que eu acho que eu separei para vocês, né? Uma que é sobre o lance do, acho que é o Jornalismo Sem Fronteiras, um negócio assim, que é um cara pintando assim na parede, enquanto o povo tá tudo dentro dos prédios, dentro das casas com medo. É bem legal, tem umas mensagens assim bem bacanas, bem legais, enquanto outros põem o dedo na ferida e falam, nós, Estados Unidos, muitas das paradas que aconteceram ali foi porque vocês plantaram, né? Brincando, vocês tinham que tomar a vergonha na cara e ter consertado isso lá atrás. E antes que eu me esqueça, tá? Tem algumas previsões que eles fazem que envelheceram mal demais, alguns comentários muito nada a ver, porque algumas coisas foram descobertas como sendo mentira, outras como sendo verdade, né? Eu não lembro se tava no Obama 1 ou Obama 2, né? Mas eles ficaram, não, porque agora vai ser foda, né? O primeiro presidente negro, não sei o que, igual aqui no Brasil, aquela papagaiada aí que, Dilma, primeira mulher presidente, não sei o que, tá bom, né? E aí foi passando o tempo, né? E é bacana ver como, digamos assim, nada como dar tempo ao tempo. Eu tenho um colega que fala assim, esse comentário envelheceu como leite velho. Porque alguns palpites, comentários, extrapolações não caíram muito bem. Não é porque é preconceituoso, alguma coisa assim, não, gente. É só porque, tipo, foi um palpite muito nada a ver. Na época talvez fizesse sentido, mas acabou que não deu em porra nenhuma. Ou deu exatamente o contrário que o artista, né, o autor falou ali. O que me fez rir bastante. Eu fiquei, porra, bicho, os caras realmente punham fé que esses bagulho ia dar certo. E na época mesmo, na própria, por exemplo, gestão do Obama, algumas paradas ali, eu não vou lembrar tudo e tal, mas na própria época já tinham detratores e críticos ao tipo Obamacare, umas outras coisas assim, que eu não vou entrar nesses meandros porque eu não sou especialista e eu não vou lembrar tudo de cabeça. A gente teria que pesquisar, fazer uma live do Java 4. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpe qualquer coisa. É um catadão interessante. Novamente, você vai ter que comprar pra ler, tá? Eu acho que tem alguém vendendo lá no catálogo Perdi Geek, beleza? Pesquisem lá depois, tá? Como 12 de setembro mesmo, eu acho que vai sair, tá? Vai aparecer lá pra vocês. Se não, entre no WhatsApp aí, troca uma ideia comigo. Eu posso também olhar pra vocês, né? Seja no catálogo, seja de colegas por aí. Porque tem gente que eu conheço normal, na moral, mas eu não tenho condições plenas de ajudar. Seja porque tem muitos itens, ou o cara consegue vender por conta própria, por plenas capacidades, né? Mas é, sim, um catadão interessante. Principalmente a parte de quadrinhos ali, eu recomendo que vocês leiam, né?
Tem a edição digital em francês. Se você é o vida louca que manja de francês, pode arriscar aí, tá? Mas eu, novamente, vou reforçar. Se fosse em quadrinhos, propriamente, né? 100% quadrinhos, ou no caso de ter entrevista, etc., focassem mais no lado humano. Bagulho de arquitetura, negócio de economia, né? O lance da economia até foi legal no contexto da entrevista, eu só não vou lembrar de quem ali envolvido, que fala do pós, né? Que, tipo, algumas coisas envolvendo a queda, né, a quebra da bolsa, o crack de 2008, né, o lance da crise imobiliária americana, uma outra coisa ali é legal. Só que, novamente, eu queria um lance como se fosse o Sombra das Torres Ausentes do Art Spiegelman, na hora, fresco, ali, visceral, sobre as pessoas. Novamente citando a colaboração do 11 de setembro que fizeram lá na época, né, mais perto do ocorrido, né, pela Dark Horse, Image, etc. E eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, né? Vou deixar um recadinho aqui pra vocês. Vai ser uma pré-despedida, né? Eu espero trazer mais um vídeo para daí a gente matar o ano de vez, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, nos acompanhado desde o começo, quem sabe. Sabe, esse é o primeiro vídeo que você vê, né? Muito prazer, meu nome é Ivan, né? Vejo que isso aí é uma caralhada de tempo, gosto de quadrinho, brincando, né? Uma das poucas coisas que eu acho que eu sei fazer bem na minha vida, falar merda e ler, né? E resenhar, um pouco que eu sei com a minha bagagem, né? Essa cabeça grande tem que caber alguma coisa, né? Tem que servir de alguma coisa. Mas agradeço do fundo do coração você que nos acompanha, você que curte, comenta, compartilha, dá a view aí pra gente. Se você também nos acompanha pelas lives, nem que seja no 2x depois que a live foi gravada, o que importa é nos acompanhar, é se informar, né? Eu tento aí comentar da forma mais honesta possível, com o maior nível de sinceridade, às vezes até demais, né? O que acaba meio que me lascando lá na frente. Mas eu sou grato pelo que eu tenho, por vocês nos acompanhar, né? Todos vocês aí. No muito, no pouco, o que vale é estar junto e, digamos, estar apoiando, colaborando aqui com a nossa proposta, beleza? Então provavelmente vai ter mais um vídeo, mas se você não me vê mais, né, essa minha cara aí amassada, essa cara de fusca batido, eu gostaria de felicitar você, né? Te dar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, saúde, felicidade, inteligência, né? Igual aquele meme, receba inteligência. E, digamos assim, condições, né, de continuar aí a sua coleção, viver bem, porque assim como eu falei nos outros anos e também na época do PSQ, ano que vem tem eleição. Então, assim, no muito, no pouco, de um lado do outro, haja conforme sua consciência, mas pense bem nas consequências do que pode acontecer, tá bom? Isso aí fica a seu critério, entenda como quiser, mas aí vai do gosto do freguês, tá bom? Teremos mais um próximo vídeo aí, se Deus quiser, mas se a gente não se vê, já me despeço por aqui, tá bom? Um feliz 2026 para você. E se você nos ver no próximo vídeo, tamo aí daqui a pouco, beleza? Nessa mesma semana já deve sair a última aquisição, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com as artes que eu consegui, serão em francês, tá bom? E é isso. Tchau, tchau.